O som ensurdecedor de milhares de homens gritando e berrando, o choque de arma contra arma e arma contra armadura, os gritos agudos de cavalos de guerra em pânico. O gosto metálico de sangue no ar é tão forte que os soldados podem senti-lo ao escorregar na lama e no sangue. Se isso parece atraente, vamos voltar à Idade Média e descobrir por que você não duraria 10 minutos em um campo de batalha medieval. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis. Prepare-se, pois estamos iniciando um canal de história dedicado ao Império Romano. Você deve estar pensando, espera, o Império Romano não é anterior às minhas lendas medievais favoritas? Bem sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. A queda do Império e a ascensão dos cavaleiros medievais estão interligadas na história. Se você está pronto para aprender sobre este incrível período, junte-se à festa da toga em nosso novo canal, o Império Romano. Vale a pena o desvio na sua jornada histórica, deixarei um link na descrição abaixo. Bem-vindos ao vídeo de hoje, Loucura Medieval. O caos e a fadiga de um exército não se limitaram apenas ao campo de batalha. Lembremos que antes de chegarem lá, os soldados teriam marchado por milhas, estando exaustos e desesperados, dependendo do clima, dieta e quantidade de sono que tiveram. É provável que eles já tenham lutado em escaramuças no caminho para a batalha. Em guerras, pode haver várias batalhas uma após a outra. Durante a Guerra das Rosas, as importantes batalhas de Barnet e Tewkesbury foram travadas em 1471, com apenas 3 semanas de intervalo. E em 1346, como parte da Guerra dos 100 Anos, houve 5 batalhas e um cerco em Calais que durou quase um ano. As batalhas de Blanchetaque e Crécy foram com apenas 2 dias de diferença. Não é muito tempo para se recompor tanto fisicamente quanto mentalmente para o próximo confronto. Apenas se deslocar de um lugar para outro poderia levar dias. Suprimentos bélicos e alimentos tinham que ser transportados junto com os soldados. Muitos homens e cavalos morreram no caminho antes mesmo de verem qualquer combate. Alguns devido ao frio, outros por doença ou fome. O exército inglês, que lutou na Batalha de Agincourt, desembarcou em solo francês em agosto e, após cercar o porto de Harfleur, não deixou a cidade até outubro. Nesse ponto, um surto de disenteria, conhecido como fluxo sangrento entre as fileiras, havia reduzido significativamente seus números e enfraquecido muitos dos que restaram. Sinta o barulho. O som de um campo de batalha medieval poderia ser considerado uma forma de guerra psicológica. O tocador de trompa provavelmente estava posicionado longe da luta, na retaguarda junto aos líderes. Então, os soldados na linha de frente provavelmente nem ouviam o instrumento que sinalizava o início do conflito. O cronista inglês Thomas Wellington, falecido no início do século XV, afirmou que os soldados de infantaria raramente ouviam o chamado para avançar e se moviam para frente imitando o que os outros faziam. E não é surpresa que ninguém poderia ter ouvido, nem o orador nem a buzina com todo o grito e gritaria que estaria acontecendo. Em seu livro sobre as façanhas de armas e cavalaria, a poetisa e autora do século XIV, Christine de Pizan, aconselha que, cito, deve-se manter o inimigo ocupado com todos os tipos de assaltos para que os sons, a atividade e o barulho mantenham seus corpos, bem como seus ouvidos ocupados, pois flechas mais espessas que moscas de bestas, bombardeios, tiros de canhão, sons de trombetas e o medo os manterão suficientemente ocupados. No campo de batalha, o objetivo de um comandante medieval era que suas tropas de linha de frente alcançassem o inimigo na formação mais compacta possível. Os soldados se enfileiraram e marcharam em ritmo acelerado. Eles continuariam parando periodicamente para reagrupar as fileiras. Eles não teriam corrido em direção ao inimigo, pois o objetivo de um comandante medieval era que seus homens chegassem com energia para lutar, não exaustos de correr. Uma vez perto o suficiente, os soldados a pé se agrupariam bem juntos uma última vez e então atingiriam o inimigo com máxima força.
Por vezes, o inimigo também estaria em movimento, não ficando parado. Se nenhum dos lados fugisse, então eles se chocariam, e os homens começariam a atacar uns aos outros com qualquer arma que tivessem à mão. Isso poderia ser machados, espadas, adagas, punhos. Uma das formações poderia se romper devido à pressão mental e ao estresse psicológico que esses homens sofriam, o que não deve ser subestimado, especialmente considerando que a maioria dos soldados no exército medieval nem sequer tinha treinamento profissional. Alguns teriam sido apenas homens aptos recrutados a caminho do campo de batalha. Se ambos os lados mantivessem suas posições, a luta poderia durar horas, até que um dos lados estivesse perdendo. A Batalha de Taunton, em 1461, durante as Guerras das Rosas, durou 10 horas, no meio de uma tempestade de neve. Mesmo fugindo, não havia garantia de alívio. O verdadeiro problema começava quando um dos exércitos fugia do campo de batalha, perseguido e caçado pelo lado vencedor. Muro da Morte. Dr. Timothy Sutherland, um arqueólogo de campos de batalha, estudou locais como Taunton e descobriu que quase 40% dos esqueletos que estavam nas posições de frente não morreram de ferimentos, mas de serem pisoteados até a morte, provavelmente pelos seus próprios camaradas no pânico, quando o contato com o inimigo foi feito. Tente apenas imaginar o caos ao redor, os gritos não apenas do inimigo, mas dos homens ao seu lado, aqueles que estavam avançando com você, ombro a ombro. O historiador militar Richard Holmes descobriu que 3/4 dos homens em combate extremo faziam ruídos involuntários que não se lembravam depois. Sua cabeça fervendo dentro do capacete, você não consegue respirar direito, e o ar que consegue inspirar parece úmido. O pânico se instala a cada passo à frente que você dá. Você se desorienta. Você pode sentir o cheiro do seu próprio suor e do odor corporal e medo dos homens em ambos os lados. Então, quando você finalmente alcança o inimigo, tendo sobrevivido a uma chuva de flechas, sem sequer receber um único golpe, você cai de cara no chão. Outros ao seu redor também caem. Os homens atrás empurram para frente com o ímpeto do fluxo de sua formação apertada. De repente, seus próprios homens se tornaram um inimigo. Alguns, em um esforço para não cair, tentam pisar sobre você, mas apenas tropeçam e desabam, outros atrás deles sofrendo o mesmo destino, como um conjunto de dominós humanos. Incapaz de se levantar por causa da massa de homens de ambos os lados, pisoteando você com suas botas, ou o inimigo esfaqueando você tentando encontrar brechas em sua armadura, você lentamente sufoca em apenas 1 polegada de lama, incapaz de ver a luz do dia, incapaz de se mover ou respirar, incapaz de pedir ajuda, mas ouvindo os gritos e choros dos homens ao seu redor e seus gemidos de dor, os ossos de seus braços, pernas, costelas e costas quebrados, sua cabeça chutada e jogada como uma bola de futebol, seu rosto esmagado no chão. Esse foi o destino de muitos soldados na Batalha de Visby, na Suécia, em 1336. Aqueles que mostraram evidências de terem sofrido ferimentos de armas exibiram sinais de trauma perimortem enquanto estavam deitados no chão, ou seja, pouco antes da morte ocorrer. E cada parte desprotegida do corpo era um alvo vulnerável para um inimigo atacar. Um buraco na cabeça. A cabeça era o alvo principal. Em Taunton, de 28 crânios pesquisados, 27 apresentavam ferimentos na cabeça, sugerindo que os homens não usavam capacetes, os derrubaram ao morrer ou os removeram no calor da batalha. Segundo fontes históricas sobre técnicas de combate, a cabeça era o principal alvo de violência. A medievalista americana doutora Kelly DeVaries descobriu que a maioria das feridas fatais em corpos nos locais de batalha franceses veio de golpes descendentes no topo da cabeça ou no pescoço. As chances de balançar uma espada ao redor, como vemos nos filmes, eram muito improváveis. Simplesmente não havia espaço. Os homens estavam tão apertados que havia espaço mínimo para manobrar, e as armas mais comuns usadas eram machados, lanças e maças, em vez de espadas.
Alguns soldados morreram em pé, sustentados pela pressão dos homens ao seu redor. Espadas levavam anos de treinamento para dominar e eram muito caras, podendo custar mais do que um mês de salário, e eram carregadas apenas por soldados profissionais e nobres. No campo de batalha, as espadas representavam apenas cerca de 1/4 das armas. Vários implementos agrícolas também foram usados no campo de batalha. Afinal, você estaria tão morto ao ser decapitado por uma foice velha e enferrujada, ou esfaqueado com um forcado quanto ao ser decapitado por uma espada cara? Alguns homens até usaram uma pá afiada como arma improvisada. O Dr. Alan Williams, especialista em história da armadura, pesquisou as temperaturas dentro de capacetes medievais e descobriu que, em 20 minutos, poderiam ultrapassar 110 graus Fahrenheit. O cronista francês Jean de Genville descreveu como vários cavaleiros franceses morreram de calor e sufocação dentro de suas próprias armaduras na Batalha de Mansourah em 1250, durante a Sétima Cruzada. Cora. Em Taunton, muitos lancastrianos morreram ao fugir, pisoteados por outros que tentavam escapar ou afogados nos rios. Falava-se que as águas ficaram vermelhas de sangue por dias e, após o fim, o exército vitorioso retornou ao campo de batalha para saquear os feridos, os mortos e o acampamento inimigo. Muitos itens foram levados para serem reutilizados, como armas, alfinetes e fivelas. Os corpos também teriam sido despojados de suas armaduras, malhas e roupas. Era indigno, mas nada era desperdiçado. O tapete de Bayeux, que retrata a Batalha de Hastings de 1066, exemplifica essa prática. A crônica latina medieval Gesta Henrici Quinti, que conta as façanhas do rei Henrique V, famoso por sua vitória em Agincourt, afirma, cito, "Nenhum deles possuía em nossa partida mais cobertura do que aquela com a qual a natureza o dotou quando ele viu a luz pela primeira vez." O cronista alemão Bruno de Magdeburgo, em seu livro História de Balo-Saxônica do século XI, relata os tesouros encontrados pelos saxões no acampamento inimigo após a Batalha do Elster em 1080. Havia cavalos, armas, moedas de ouro e prata, barras e utensílios de mesa, bem como tendas que também tinham valor. A menos que um soldado fosse de importância como um cavaleiro, ele seria jogado em uma vala comum com o resto no campo de batalha. Somente membros de alta patente tinham a honra de serem levados de volta para casa e enterrados em uma igreja. Thomas Walsingham escreveu sobre o rescaldo da Batalha de Branglas entre os galeses e os ingleses em 1402. Ele disse que, cito, "Após a batalha, as mulheres galesas cortaram os genitais dos mortos, colocaram o membro de cada homem morto em sua boca e penduraram seus testículos em seu queixo. Elas também cortaram narizes e os enfiaram em seus traseiros." Ele nota que este foi um crime incomum e sem precedentes, e que, cito, "eles não permitiram que os corpos dos mortos fossem encomendados a Deus com os últimos ritos de sepultamento até que uma grande soma de dinheiro fosse paga." Cavalaria e honra eram para os compositores. Sobreviver a uma batalha medieval não exigia habilidade ou coragem, raramente havia heroísmo no campo de batalha, e a sobrevivência tinha mais a ver com sorte do que qualquer outra coisa. Sorte e a disposição para fazer o que fosse necessário para permanecer vivo. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se você gosta desses vídeos, pois lançamos um novo toda sexta-feira. Até a próxima, que todos tenham uma ótima semana, saúde